Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para você que nos acompanha pelo Meu Desafio EAD, essa plataforma que está lutando com você, buscando a sua aprovação, esse projeto que busca transformar vidas aqui no nosso querido, amado e estimado estado do Amapá, bem como também em outros estados, se tivermos alunos de outros estados acompanhando pelas nossas redes sociais e pelo nosso canal do YouTube e grupo de estudos. Beleza? Tranquilo, sem estresse. Semana passada, em razão de problemas técnicos, nós não tivemos aula, a internet estava horrível. Eu acho que foi ontem lá em casa, estava um caos a internet, velho, um caos. A internet foi embora, eu acho que mais 10 da manhã e voltou só 11 da noite. Tava o terror do caos da geringonça da giripoca, valeu? Mas mesmo de todo esse caos, temos que dar continuidade aos nossos estudos para concursos públicos, em especial o curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Amapá. Senhores, primeira pergunta, como é que foi a prova do bombeiro? Gostaram da prova? Acharam a prova tranquila? O que caiu na prova? Lágrimas? O que tu sentiste? Dor, angústia, sofrimento, medo? O que foi que aconteceu? Fala pra mim. Abre o teu coração nesse momento e me fala que tu ficou com raiva da questão do picolé. A cada 4 picolés que o cara chupava, um ele ganhava. De onde de acha a FCC tirou a praga dessa questão, meu irmão? Eu te juro que eu não entendo o que está acontecendo. Mas agora passou, beleza? Lucas, faz uma aposta na nota de corte aí do bombeiro. 54, 55 pontos, eu acho, ali para o último colocado para entrar nas vagas. São 180 do bombeiro, né? Pelo nível de prova, 54, 55, podendo baixar de até uns 52. Quem sabe é o que eu estou acreditando, beleza? Vamos dar agora continuidade à nossa revisão de reta final de Direito Penal Militar. Nós temos 3 aulas. Hoje, amanhã e na próxima quinta-feira, a da semana seguinte. Nessas 3 aulas, eu vou revisar Direito Penal e Direito Processual Penal Militar. Mas veja bem, eu vou revisar por meio de questões e de maneira mais objetiva possível. Perfeito? A minha intenção aqui já não é mais te passar conteúdo, assunto, matéria. A minha intenção agora é te preparar para resolver questão. É tu ler a questão e procurar a alternativa correta. É isso que me interessa. A parte teórica já esvaiu-se. Não há mais tempo para isso. Agora eu quero trabalhar com você a parte da resolução de questões. Beleza? Tranquilo? Então vamos comigo aqui para o tablet. Teoria. Hoje vamos trabalhar aplicação da lei penal, teoria do crime e concurso de pessoas. Beleza? Vamos comigo com o material, vem para o tablet, vamos acompanhar agora o nosso estudo. Primeira questão. Considera-se praticado o crime militar no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado. No arcabouço do direito penal militar, a teoria que exclusivamente corresponde a tal conceito está corretamente vaticinada apenas em: lembra que, quanto a tempo e lugar de crime, o CPM adotou teorias específicas. E qual é o macete, Lucas? O macete é o famoso LUTA. L-U-T-A. Quanto ao lugar, teoria da ubiquidade. Quanto ao tempo, teoria da atividade. Então, quanto ao tempo do crime, momento do crime é o momento da conduta, é quando eu dou a facada, é quando eu dou o tiro. O momento do resultado não tem relevância para determinar o tempo do crime. Então, aqui, lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Gabarito, letra C de casa. Segunda questão.
Nos crimes militares, considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, e ainda que sob forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Isso é local de crime, lugar de crime. O CPM adotou a teoria da ubiquidade. Ele considera locais múltiplos, tanto o local da conduta, onde ocorreu ou deveria ocorrer o resultado. Locais múltiplos. Lembra? O militar deu um disparo aqui no Amapá e acertou uma pessoa lá na Guiana Francesa, lá na ponte binacional. Local do crime, Amapá e Guiana Francesa, Brasil e França. Contudo, nos crimes omissivos, o fato considera-se praticado apenas o CPM, o Código Penal Militar. Quanto ao local de crime, ele traz uma especificidade nos crimes omissivos. É aqueles que eu deixo de fazer algo. Qual é a especificidade que ele me traz, que ele me apresenta? Os crimes omissivos consideram-se praticados no local onde deveria ter sido praticada a ação omitida. Perfeito? Então ele adota a teoria da conduta nos crimes omissivos. E aqui vai um macete para sua prova. Se a pergunta for seca, quanto ao local do crime, adota a teoria da ubiquidade. Agora, se ele trabalhar mais e falar bem assim, o CPM adota a teoria mista quanto ao local de crime, pois considera ubiquidade para crimes comissivos e conduta ou atividade para crimes omissivos. Vai estar correto. Então, aqui, vamos lá. Contudo, nos crimes omissivos, o fato considera-se praticado apenas definidos não, no lugar onde se produziu não, quando ocorrer não, no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida. Gabarito letra D de dado. Terceira, afirma o CPM que os efeitos da lei penal alcançarão as aeronaves e os navios brasileiros, onde quer que se encontrem sob comando militar ou militarmente utilizados ou ocupados por ordem legal de autoridade competente, ainda que de propriedade privada. A isso chamamos corretamente de... Veja bem, o CPM adota o princípio da territorialidade mitigada. Como assim? O código é aplicável em todo o território nacional, ressalvadas os tratados, acordos e convenções de direito internacional. Então, no conflito de direito internacional e o CPM, o direito nacional vai o quê? Prevalecer. Agora, considera-se território nacional a nossa faixa de fronteira, o nosso território, o nosso espaço aéreo e o mar territorial. Porém, eu tenho uma ficção jurídica chamada de território nacional por extensão. São locais fora do território brasileiro que eu considero como território. E aqui vai o macete para você. Embarcações e aeronaves públicas a serviço militar ou militarmente utilizadas ou sob comando militar serão território nacional por extensão, onde quer que se encontrem. Beleza? Tranquilo. Então aqui, ó, gabarito letra D, território nacional por extensão. Quarta questão. Aplica-se a lei penal militar sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no todo ou em parte do território nacional. Acabei de te falar. Isso aqui é o princípio da territorialidade mitigada ou fora dele, ainda que neste caso o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. Como assim, Lucas? A lei penal militar brasileira é aplicável fora do território nacional, ou seja, em território estrangeiro, ainda que o agente tenha sido julgado ou sendo processado lá. Beleza? Então, o Brasil, quanto à lei penal militar brasileira, adotou a extraterritorialidade incondicionada. É também aplicável a lei penal militar ao crime praticado a bordo de aeronaves ou navios estrangeiros, desde que corretamente a conduta seja praticada território
nacional por extensão. Primeiro caso, aeronaves e embarcações militares ou militarmente utilizadas ou sob comando militar públicas brasileiras serão território nacional por extensão, onde quer que se encontrem. Agora, aeronaves e embarcações de origem estrangeira, veja bem, que estiverem em porto ou pousadas em área militar brasileira e lá aconteça um crime que atente contra as instituições militares brasileiras, essas embarcações ou aeronaves privadas estrangeiras serão consideradas território nacional por extensão. Então, deixa eu ver. Aqui será a letra E de eu vou passar em lugar sujeito à administração militar e o crime atente contra as instituições militares. Letra E. Beleza? Tranquilo? Sem estresse? Perfeito. Quinta questão. À luz do exposto, beleza? Consideram-se crimes militares em tempo de paz apenas os previstos no CPM, Código Penal Militar, excluindo-se em qualquer situação a legislação penal comum em observância ao princípio da especialidade. Isso aqui está errado. Porque, Lucas, o artigo 9º do CPM traz para a gente o conceito de crime militar. E você vai ter lá crimes militares próprios e impróprios. E o artigo 9º, inciso 2, fala para mim que além dos crimes previstos no próprio Código Penal Militar, serão também crimes militares os previstos na legislação penal comum quando praticados por... Aí vem as aninhas. A, militar da ativa contra militar da ativa. B, militar da ativa contra militar da reserva ou reformado, papapá, papapá. Olha para mim, presta atenção, olha no fundo dos meus olhos. O artigo 9º, ele vai aparecer na tua prova. Seja em direito penal, seja em processo penal militar. O artigo 9º vai estar na tua prova. O conceito de crime militar é uma questão que exige leitura. Então, devorem, decorem, absorvam todo o artigo 9º, desde o caput até os parágrafos. Beleza? Tranquilo? Sem estresse? Tamo junto? Perfeito. Vamos lá. Então, aqui está errado, porque o artigo 9º, inciso 2, me fala que a legislação penal comum também trata sobre crimes militares. Beleza? Tranquilo? Sem estresse? Perfeito. Só um minutinho. Foi. Vamos lá. Sexta questão. O princípio da retroatividade autoriza a aplicação da lei penal militar que, posterior ao fato, favoreça o agente. É a retroatividade da lei penal benéfica. E olha para mim, presta atenção. A regra é que a lei penal, ela é o quê? Irretroativa. Ela aplica-se apenas aos fatos praticados após a sua publicação e vigência, aos fatos praticados após a sua entrada em vigor. Ou seja, uma lei de caráter prospectivo. É da publicação para frente. Porém, o direito penal militar e o direito penal comum, este é uma especificidade muito grande. Quando a lei for benéfica ao agente, a lei que traz uma situação melhor ao agente, ela vai retroagir e alcançar fatos passados. Mesmo aqueles fatos, mesmo aqueles processos já transitados em julgado, mesmo aqueles processos que estejam em investigação, o cara está puxando cadeia já, mas saiu uma nova lei melhor que vai beneficiar a vida dele, essa lei vai o quê? Retroagir e alcançar fatos passados. E eu tenho duas leis benéficas que eu falei na nossa primeira aula. Quais são essas duas leis benéficas? Abolice crimes
e a novatio legis in medium. Abolicio é a lei que vai descriminalizar a conduta. Um fato tido como criminoso deixa de ser crime. Consequência jurídica. Todo mundo que foi preso, processado, vira réu primário. Acaba tudo. Ela afasta todos os efeitos penais da sentença condenatória. E a outra é a novatio legis in medius. É a lei que vai melhorar a situação da pessoa. Ela vai reduzir a pena, vai criar uma causa de diminuição de pena, vai mudar de reclusão para detenção. É uma lei que vai o quê? Melhorar a situação. E tem efeitos retroativos. Ela retroage até a data do fato, mesmo que anterior à sua vigência, mesmo que anterior à sua publicação. Tamo junto? Beleza? Então aqui está certo. Isso aqui é a retroatividade da lei penal benéfica. Sétima questão. O soldado Mévio, militar da ativa do Exército Brasileiro, durante uma folga e trajando vestimentas civis, envolve-se em uma discussão acalorada com um colega de farda, o cabo Caio. Pô, tem que brigar o soldado e o cabo, né? Não sabe viver em paz, não sabe, tem que ter uma rusga entre o militar. Também de folga e a paisana, em um bar localizado fora de qualquer administração militar. Em determinado momento, tomado pela ira, Mévio desfere um golpe de canivete. Mas que marginal! Tava com a porra de um canivete no bolso, em Caio, causando lesões corporais graves, que exigem internação hospitalar por mais de 30 dias. Sim. Considerando exclusivamente as disposições do artigo 9 do CPM, crime militar, sobre crime militar em tempo de paz, assinale a alternativa correta sobre a natureza do crime praticado por Mévio. Cadê? Artigo 9º, inciso 2, a linha A do CPM. Militar da ativa contra militar da ativa é crime militar. Ele foi aqui claro, considerando apenas o Código Penal Militar. Se ele tivesse invocado o entendimento de tribunais superiores, aí alguns falam que tem que levar em conta a situação, se tem relação com a caserna, se o crime tem vínculo ou não com a instituição. Mas como ele foi claro e uníssono, ele só perguntou, levando em conta o Código Penal Militar. Então, levando em conta o Código Penal Militar, artigo 9º, inciso 2, a linha A do Código Penal Militar. Militar da ativa contra militar da ativa é crime militar. Vamos lá. O crime praticado por Mévio somente seria considerado crime militar se a discussão e a agressão tivesse ocorrido no quartel errado. Qualquer local, a lei não restringe a local. O crime praticado por Mévio não configura crime militar. Tá doido? O crime praticado por Mévio é considerado crime militar, pois foi cometido por um militar da ativa contra outro militar da ativa, independentemente das circunstâncias de folga e local. Gabarito, letra C. Oitava questão. Crime militar de novo. É considerado crime militar em tempo de paz aquele que, previsto na legislação penal, tenha sido cometido por militar em serviço contra militar da reserva, desde que o local da prática do crime esteja sujeito à administração militar. Artigo 9º, inciso 2, a linha C do CPM. Amigo, veja bem. Militar da ativa em, olha aqui, ó. Cadê? Militar em serviço contra militar da reserva será crime militar, independentemente do local. Militar em atividade ou situação de atividade que pratique conduta contra militar da reserva será crime militar, independentemente, ainda que o local não esteja sujeito à administração, ainda que o local não esteja sujeito a instituições militares. Então, eu falo nesse desde que, não é desde que, é ainda que o local não esteja sujeito à administração militar. Então,
Oitava questão está errado. Beleza? Tranquilo, sem estresse. Nona questão. O CPPM não se aplica a civis, mesmo que envolvidos em crimes militares. Por quê? Por que não se aplicaria? Ora, se o civil cometeu um crime militar, vai ser julgado pela justiça militar. Qual é o problema? Ora, não é um processo penal militar, então eu vou aplicar a norma do processo penal militar. Meu Deus do céu, que questão imbecil, velho. Pelo amor de Santo Cristo. Eu juro que se alguém marca e erra uma questão dessa, mano, eu não consigo, eu não supero. Meu Deus do céu, gente, eu não consigo, meu pai. O meu senso de detecção de patetice não me permite errar uma questão dessa. Eu acho que nem que eu tivesse na segunda série do ensino fundamental. Se eu der isso para uma criança, a minha filha vai começar a estudar no que vem. Se eu der para minha filha que vai aprender a ler, ano que vem, ela acerta essa questão, Jesus. Oh, meu Santo Cristo. Oh, meu Pai, me ajuda, Senhor. E ainda tem aluno que erra, meu Deus do céu, meu Pai. Oh, Senhor, lá vai, peraí. Está errado. É lógico que vai se aplicar, pelo amor de Deus. Gente, mas... Aí, o professor tá calmo, não sei o quê. Mas, gente, não faz sentido, meu Deus, não faz sentido. Não faz. Bicho, se tu pegar e bater com a cabeça na parede 10 vezes e fizer a porra dessa questão, tu acerta. Não é possível, pô. Respira. Volta à realidade, calma. Vamos lá. De acordo com o artigo 22 do Código Penal Militar, a definição de militar para fins de aplicação da lei penal militar abrange um espectro mais amplo do que apenas os membros ativos das Forças Armadas. Considerando essa abrangência, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Os integrantes das polícias militares dos estados, quando exercício de atividade de natureza militar, são equiparados a militares das Forças Armadas para fim de aplicação do Código Penal Militar. Me parece bonita essa alternativa. Vou botar aqui um asterisco nela. A hierarquia militar é o único critério para definir quem é considerado militar. Eu não vou falar nada, tá? Só de ter essa palavra único aqui, eu não vou falar nada. Civis que venham a cometer crimes em instalações militares são automaticamente considerados militares. Tem condição? É sério, tem condição? Quer dizer que se um doido for lá no quartel do exército agora e tacar uma pedra no sentinela, esse doido é militar? Só porque ele praticou violência contra militar de serviço? Esse doido é militar? Não faz nem sentido. Se tu lê isso aqui 3 vezes, tu vai ver as 3 vezes que está errado. A legislação penal militar se aplica exclusivamente aos militares de carreira das Forças Armadas, não alcançando os reservistas, reformados ou membros de outras... Não alcança não. PM bombeiro pode fazer o que quiser, porra. Toca fogo no quartel, toca fogo na viatura, capota o carro, vira o Tasmanha, que não vai dar em nada. Não tem condições, pelo amor de Deus, gente. Tu é doido, é? Olha aqui, ó. Gabarito letra A de amanhã.
outro dia, chuva vai, ventania virasana. Esqueci a música, porra, esqueci a música. Amigo, o CPM foi feito para militar das Forças Armadas. Porém, temos PMs e bombeiros que também são militares a nível estadual. Então, quando na função, eles são equiparados às Forças Armadas para a aplicação do Código Penal Militar para eles. Simples assim, sem grilo, sem erro e sem bronca. Gabarito letra A, de eu acredito que vocês vão passar. Bem aqui acaba a aplicação da lei penal e agora começa a teoria do crime. Eu só tenho alguma coisinha para te falar aqui ainda sobre a aplicação da lei penal militar. E essa coisinha é referente à lei temporária e à lei excepcional. Lei temporária é aquela feita para um período certo e determinado. Lei da Copa, lei das Olimpíadas, ela tem uma duração certa. Esta lei terá vigor por 1 ano. Lei excepcional, ela é feita para durar situações de excepcionalidade, catástrofe climática, guerra, pandemia, miséria, desgraça, tudo que aconteceu. Enquanto estiver a calamidade, enquanto tiver excepcionalidade, essa lei excepcional estará em vigor. E essas duas leis, elas têm duas coisinhas que a FCC adora perguntar. Primeira coisa, elas são autorrevogáveis. O que isso quer dizer, Lucas? Independentemente de lei posterior que venha a revogá-las, elas perdem a sua eficácia, elas perdem a sua validade ao fim do prazo para a lei temporária e ao fim da excepcionalidade para a lei de caráter excepcional. E a que mais cai em prova é que elas têm o que, Lucas? A ultratividade da lei penal. O que isso quer dizer? Mesmo após a sua revogação, mesmo depois que elas perdem a sua vigência, ou seja, que elas não são mais aplicáveis, elas continuarão sendo aplicáveis aos fatos praticados durante a sua vigência. Então, se eu cometo uma conduta definida como crime durante o período de uma lei temporária ou lei excepcional, e posteriormente essa lei venha a ser revogada, e eu for julgado após a revogação dessa lei, essa lei, mesmo revogada, ela será aplicável ao meu caso. Por quê, Lucas? As leis temporárias e as leis excepcionais, elas possuem essa ultratividade. Elas continuam aplicando-se aos fatos praticados durante a sua vigência, mesmo após a sua revogação. Beleza? Tranquilo? Sem estresse? Vamos agora para a teoria do crime. O conceito analítico de crime fragmenta os elementos do crime em tipicidade, antitipicidade e culpabilidade, para que suas características sejam estudadas separadamente e de forma sucessiva, seguindo etapas de avaliação lógica e fixa. Zaffaroni e Pierangeli figurativamente comparam este conceito a uma rocha que, para ser mais bem estudado, os geólogos precisarão cortá-la em estratos, os substratos do crime, sem que com isso fique descaracterizada. Assim surge também a nomenclatura de conceito estratificado do crime. No tocante ao direito penal militar, para que ocorra o crime militar, além dos 3 fragmentos citados acima, tipicidade e culpabilidade, é imprescindível ainda que essa conduta se amolde ao artigo 9 do CPM. Aí chamamos corretamente de, amigo, teoria do crime. O crime, vimos isso, é fato típico, ilícito ou antijurídico, praticado por pessoa culpável. Então, para que eu tenha crime, eu tenho que ter esses 3 elementos ou substratos. Só que, no direito penal militar, além de eu ter esses 3 requisitos existentes, esses 3 substratos, eu também eu necessito que essa conduta praticada pelo agente se amolde à previsão do artigo 9º do Código Penal Militar. Esse artigo 9º é uma norma de subsunção.
complementariedade, de extensão temporal. É uma muleta, é uma forma de você enquadrar perfeitamente a conduta ao que a lei prevê. Sempre que eu precisar de uma norma auxiliar ou acessória para tipificar, ou seja, para enquadrar uma conduta em uma previsão legal, em um crime previsto, sempre que eu precisar desse apoio, sempre que eu precisar de uma norma que vai me dar complementariedade, eu falo que existe tipicidade indireta. Beleza? Tranquilo? Então, aqui, gabarito é letra B de bora passar. 12ª. O crime é fato típico, antijurídico e culpável. O fato típico, por sua vez, possui 4 elementos integrantes: conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Resultado e nexo causal são 2 elementos intimamente ligados. Sim. O resultado é entendido como a modificação no mundo exterior provocada pela conduta. É a consequência da conduta. O cara deu uma aula aqui de direito penal pra gente, pô, explicou o assunto todinho. Baseia-se em 2 teorias, a naturalística e a jurídico-normativa, sendo esta última corretamente definida como: no tema resultado. O resultado, ele pode ser de 2 formas: resultado natural, material ou físico, e resultado jurídico. Resultado jurídico é aquele que causa alteração no mundo jurídico, no direito. Todo crime tem resultado jurídico. Ah, Lucas, homicídio, resultado jurídico: a perda do bem jurídico, vida. Roubo, resultado jurídico: a perda do bem jurídico, propriedade. Furto, bem jurídico, propriedade. Resultado natural, material, naturalístico ou físico é aquele que é perceptível de modo sensorial. O que é modo sensorial, Lucas? Por favor, não fala difícil. São os teus sentidos, meu querido. Visão, olfato, audição, paladar e tato. Você percebe a alteração no mundo jurídico. Homicídio, matar alguém, é o corpo estendido no chão. É somente isso. Você não está vendo a peste do corpo lá estirado, o urubu voando e comendo a tripa. Resultado material. Mas nem todo crime tem resultado material. Nem todo crime tem resultado naturalístico. Beleza? Tranquilo? Sem estresse? Então, resultado jurídico é alteração no mundo jurídico. Resultado naturalístico é alteração no mundo natural, físico, material, o que você vê, sente, o que você sentiu na prova, no domingo que passou, todos os seus sentimentos, todo o seu amor, todo o seu ódio pela FCC, você expressa. Beleza? Tranquilo? Sem estresse. Eu vi tu me xingar. Eu vi tu me xingar agora. Beleza? Vamos lá. Crime é toda lesão ou ameaça a um bem jurídico relevante. Todo crime tem resultado jurídico, pois sempre agride a um bem jurídico tutelado pelo direito penal. Tá lindo. Se não houver resultado jurídico, não existe crime. Homicídio é crime, pois atinge o bem jurídico, vida. Roubo é crime, pois atinge o bem jurídico, patrimônio. Olha aí, lindo, perfeito, belo, teoria jurídico-normativa. Só é crime aquilo que tem resultado jurídico. E todo crime tem resultado jurídico. Meu Deus, é a sabedoria em pessoa. Parabéns. Letra B. Crimes são uma modificação naturalmente visível. Essa aqui é a teoria naturalística. Letra C. Considera o crime como um desdobramento causal em decorrência lógica.
óbvia, previsível e normal da conduta. Se há mais de uma causa e uma causa depende da outra, todas ligam a conduta ao resultado e definem o crime. Isso aqui é a teoria adotada para definir causa. E o CPM adotou a teoria da equivalência dos antecedentes causais. Beleza? Tranquilo? Sem estresse? Ou da conditio sine qua non. Se o teu avaliador que tiver com frescura, ele vai dizer que o Código Penal Militar adotou a teoria da conditio sine qua non para definir o que é causa. Letra D. O resultado naturalístico é até possível, mas é irrelevante. Não. Ele está falando aqui de crime formal. São os crimes que a lei prevê o resultado naturalístico, mas não exige que ele ocorra para sua consumação. Em um crime, a relação causa-efeito independe da apreciação jurídica de dolo ou culpa. Isso aqui é teoria objetiva, ou direito penal objetivo, em que basta a conduta, eu não avalio dolo ou culpa. Isso não é aceito pelo direito penal militar, nem pelo penal comum. Vamos lá. 13ª. De acordo, tá. Diz-se o crime tentado quando o agente voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza. Calma. Respira, olha para mim que agora eu vou te fazer uma imersão. Eu vou te fazer um feedback que tu vai lembrar até do dia que tu nasceu. Vamos lá. Presta atenção. Eu tenho cinco coisas que me interessam: consumação, tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz e crime impossível. Primeira coisa, Lucas, o que é crime consumado? É quando se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Então, tudo que a lei prevê aconteceu. Tudo que a lei exige que aconteça para a consumação do delito aconteceu. Furto, subtrair, pareceu para outrem, coisa alheia, móvel. O vagabundo subtraiu a coisa da pessoa, coisa alheia móvel, o crime é furto. Homicídio, matar alguém. Houve a morte. Houve a morte encefálica. Eu tenho que? Homicídio. Corrupção passiva. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida. Ou aceitar promessa de tal vantagem. Corrupção passiva. Solicitei, recebi, aceitei promessa de vantagem indevida, corrupção passiva. Então, sempre que a minha conduta se enquadrar perfeitamente ao que a lei prevê, eu terei o quê? Crime consumado. Então, consumação é quando todos os elementos da definição legal são atendidos. Tentativa, quando após iniciada a execução, ou seja, a gente deu início ao crime, o fato não se consuma por cava. Cava? O que é cava? Se você tivesse visto as minhas aulas iniciais, você ia ver que cava são circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, sempre que acontece um fator externo à minha vontade, algo que não fui eu que causei, algo que não foi desejado por mim, alheio à minha vontade, eu falo que houve tentativa. Eu não alcancei o resultado criminoso por circunstâncias alheias à vontade do agente. Tava. Circunstâncias alheias à vontade do agente. Eu chamo de cava.
Se tu vê na tua prova circunstâncias alheias à vontade do agente, não conseguiu consumar o fato por circunstâncias alheias à sua vontade, porque algo atrapalhou a sua vontade, porque babá, ele pode inventar 1000 palavras. Tentativa. Tá bom? Se ele for muito preciosista, ele vai chamar também de conatos, que eu acho muito difícil. Preste atenção aqui no tocante à tentativa, eu tenho uma coisa bem importante. A pena da tentativa, ela adota 2 teorias no CPM. A teoria objetiva e a teoria subjetiva. Na teoria objetiva, o agente será punido com a pena do crime consumado reduzida de 1/3 a 2/3. Então, é a pena do crime consumado reduzida de 1/3 a 2/3. Teoria objetiva. Na teoria subjetiva, o agente será sancionado com a pena do crime consumado, em razão da gravidade da conduta, da gravidade do delito. Será punido com a pena do crime consumado. Agora, a teoria subjetiva, o juiz pode, veja bem, não é deve, é pode aplicar a pena do crime consumado em razão da gravidade do delito. Meu Deus, é somente isso. É tão somente isso, não tenho o que pensar. Olha aqui, ó. O juiz... Eita, que eu fiz 2 Es. Olha como eu escrevo bonito. Olha como o meu nível de analfabetismo funcional é uma coisa bela. O juiz, ele pode aplicar a pena do crime consumado em razão da gravidade do delito. Beleza? Igual o Dybala quando faz gol. Tranquilo, sem estresse. Você gosta de futebol? Eu acho muito massa futebol, velho. Somente as comemorações. O Dybala quando faz gol é assim, né? É assim, sei lá. O Gyökeres é assim que ele comemora. É muito foda, né? Eu acho muito divertido. Veja bem, senhores. A teoria objetiva, ela obedece à regra de que, o que, Lucas? A redução de pena será proporcional ao iter-crimes percorrido. Então, quanto mais próximo da consumação do delito, menor a redução. Quanto mais distante da consumação, maior a redução. Desistência voluntária. Quando após iniciada a conduta criminosa, o agente desiste. Ele vai te falar, ele desistiu, ele abandonou, desiste voluntariamente de praticar a conduta. Eu tenho 5 disparos na minha arma, dei um disparo, a pessoa caiu no chão. Eu olhei para ela, fiquei com pena e fui embora. A pessoa sobreviveu. Ainda tinha 4 disparos. Eu desisti de prosseguir na execução criminosa. Arrependimento eficaz é quando a pessoa, após finalizada, após concluída a execução, após iniciada a fase executória, o agente evita ou impede de maneira voluntária, de maneira eficaz, o resultado criminoso. Aqui eu fiz tudo. Era só esperar a morte do cara chegar. Eu tinha 50 disparos, eu dei os 50. Eu peguei uma faca e trucidei o maluco, velho. Eu passei com o carro por cima dele 79 vezes.
Eu toquei fogo no corpo dele e apaguei 118 vezes. Eu fiz tudo o que tinha para fazer. Eu sou o mal em pessoa. Mas olhei para aquela situação e pensei, se esse bicho morrer, eu tô na merda. Eu catei a pessoa, levei para o hospital e ela sobreviveu. Arrependimento eficaz. Então aqui, ó, o agente evita, ele impede a ocorrência do resultado. Ele executa toda a fase executória, ele faz todas as condutas, porém, entre o fim da execução e o resultado, ele consegue evitar essa ocorrência de resultado. É o arrependimento eficaz. Desistência voluntária e arrependimento eficaz tem a mesma consequência jurídica. O agente responde somente pelos atos até então praticados. Olha para mim, presta atenção. Caso você identifique, caso você consiga perceber que a questão versa sobre arrependimento eficaz ou desistência voluntária, preste atenção na negativa das minhas palavras. Nunca a resposta, nunca, jamais, never, nunca será tentativa. O agente responderá pelo crime de menor gravidade. Senão, qual é o benefício que eu tenho, meu Deus? O benefício que eu quero, que eu tenho, que eu preciso é responder pelos atos até então praticados. Ao invés de responder por tentativa de homicídio, eu respondo por lesão corporal. Eu tenho que parar com isso. Eu tenho que parar com isso, sério. Meu Deus, eu tô nervoso. A caneta tá caindo, é uma miséria. Vamos. Então, olha aqui, ó. Na desistência e no arrependimento, eu respondo somente pelos atos. Olha aqui, ó. Responde somente pelos atos até então praticados. Nunca será tentativa, beleza? E chegamos ao crime possível. Crime impossível é quando o agente não possui potencial lesivo para alcançar o resultado criminoso. A conduta praticada pelo agente não possui capacidade mínima de causar lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Não é punível. Crime possível não é crime, é fato atípico. E o crime possível no Brasil, ele se dá... Cadê? O crime impossível no Brasil, no Código Penal Militar, bem como no Código Penal Comum, ele se dá por duas possibilidades. Absoluta. Essa é a palavra, beleza? Impropriedade do objeto ou absoluta ineficácia do meio. Absoluta impropriedade do objeto. Matar o morto. Como assim, Lucas? O objeto que eu pretendo lesionar, que eu pretendo ofender, é impróprio. Ele não possui as condições mínimas para ser tutelado juridicamente. Exemplo clássico de prova. A quer matar B. Entra na casa de B às 3 da manhã e dá 50 facadas no corpo de B.
De manhã fazem a perícia e verificam que B já havia morrido à meia-noite em razão de uma parada cardíaca. Então o A esfaqueou um corpo morto. Ele matou o morto. Absoluta impropriedade do objeto. Outro exemplo, a menina que pensa estar grávida toma remédio abortivo. Ora, autoaborto é crime. Porém, ela não estava grávida, era somente gases. Ela estava com gases, comeu alguma coisa que fez mal para ela, só que estava grávida. Crime? Não. Por quê? Não existia gravidez. Absoluta impropriedade do objeto. Absoluta ineficácia do meio. O meio escolhido para praticar a conduta é absolutamente ineficaz, não possui capacidade ou potencial lesivo mínimo para gerar dano ao bem jurídico. Exemplo: eu consigo matar alguém com uma arma de brinquedo? Pei. Não, né? Não tem como. Não dá. Não tem, meu parceiro. Não tem como. Eu consigo matar alguém com um copo de água? Consegue, Lucas. Quebra o copo e faz a pessoa engolir. Não inventa. Eu consigo matar alguém com sal? Eu quero envenenar uma pessoa e vou botar sal na comida dela. Consegue se tiver pressão alta? Não. Eu consigo matar alguém com açúcar? Eu quero envenenar e boto açúcar no suco da pessoa. Consegue se for diabético? Não, né? Não dá. Então, quando o meio escolhido for absolutamente ineficaz, quando o meio selecionado para praticar a conduta não tiver capacidade de realizar o fato, não é crime. Não é punível a tentativa de crime impossível por absoluta impropriedade do objeto ou absoluta ineficácia do meio. Olha para mim. Não é punível. Tá bom? Certo? Sem estresse. Fica só atento a isso aqui, ó. Tem que ser absoluta. Se for relativa, ineficácia ou relativa à impropriedade, aí deixa de ser crime impossível e vira tentativa. Beleza? Tranquilo? Sai daqui e fala comigo de dolo e culpa. Vamos lá. Dolo e culpa. Dolo é vontade livre e consciente. Eu almejo o resultado criminoso. E o Código Penal Militar trabalha com dois tipos de dolo. O dolo direto, quando a gente quis o resultado, e o dolo eventual, quando a gente assume o risco do resultado. Então, dolo direto é quando a gente quis o resultado. O dolo eventual é quando a gente assume o risco do resultado. Beleza? Tranquilo, sem estresse? Então, dolo é o que eu desejo, é o que eu almejo, é o que eu quero. Disse o crime doloso, quando a gente quis o resultado, dolo direto, ou quando assumiu o risco da ocorrência do resultado, dolo eventual. Culpa. Eu sempre falo que o melhor
conceito de culpa que eu escutei em toda a minha formação é que culpa é a quebra de um dever objetivo de cuidado. O Código Penal Militar, ao contrário do Código Penal Comum, adotou um conceito muito mais extenso, muito mais complexo do que o Código Penal Comum. O Código Penal Comum fala somente que são elementos a negligência, a imprudência e a imperícia. O Código Penal Militar não, ele fala que é a quebra de um dever de vigilância, cuidado, proteção. É quando a gente deixa de tomar a cautela necessária para evitar o resultado. Ou seja, ele usa termos muito mais técnicos. Se a tua prova vier somente com negligência, imprudência ou imperícia, cuidado, não vai confundir com o direito penal comum. No direito penal militar, ele é muito mais técnico. E ele ainda divide a culpa em culpa consciente e culpa inconsciente. Sendo a culpa consciente aquela que o agente prevê o resultado, porém ele acha que ele pode evitar o que não vai acontecer. E a culpa inconsciente sendo aquela que a gente não prevê o resultado criminoso. Então, na culpa, o agente não tem a intenção de praticar o resultado. Porém, ele é descuidado, lhe falta atenção, lhe falta vigilância, lhe falta cautela. Perfeito? E em razão dessa falta, dessa quebra de um dever objetivo de cuidado, este agente, esta pessoa, este energúmeno que chamamos de humano bípede, esse Homo sapiens, essa inteligência da natureza, dá origem ao resultado. Se a pessoa prevê o resultado, se o resultado era previsível, culpa consciente. Se o resultado era imprevisível, culpa inconsciente. Não confunda a culpa consciente com dolo eventual, tá bom? Não confunda jacaré de bolsa com bolsa de jacaré. Não confunda barra funda com furabunda. Não confunda anão de janela com anão de jardim. Amigo, dolo eventual é quando a gente prevê o resultado e assume o risco. Culpa consciente é quando a gente prevê o resultado, mas acredita que o resultado não vai acontecer ou que ele pode evitar. Então, ele não assume o risco do resultado. Então, aqui, ó, culpa consciente, ele prevê o resultado. Culpa inconsciente, ele não prevê o resultado. Beleza? Bora voltar para a questão. Aqui. Letra A. Disse o crime tentado quando a gente voluntariamente deixa de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza. Errado, isso aqui é o quê? Desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Fora. Comete crime com dolo eventual o agente que, deixando de empregar a cautela, atenção de diligência ordinária ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo, supõe levianamente que não se realizará que pode evitá-lo. Errado, isso aqui é crime culposo. O agente incorre nas penas cominadas, ainda que impossível a consumação do crime, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta improbidade do objeto. Isso aqui é crime impossível. E crime impossível não é punível, não tem pena, não tem sanção. Estado de necessidade, legitimar defeito, como dever legal e esse regular de direito são causas que excluem o crime. Ai, papai,
Causas excludentes da ilicitude, artigo 42 do Código Penal Militar. Pelo amor de Deus, se isso cair na tua prova, ele tá te dando a questão. Olha para mim. Olha aqui, ó. 42 do CPM. São causas que excluem o crime. Look into my eyes. Look into my eyes. Atenção. Presta atenção. Quando ele usar a expressão não... Carapanã miserável. Não há crime. Ele está querendo que você faça referência às causas excludentes da ilicitude. Quando ele usar a expressão é isento de pena, não é culpável, não possui culpa, ele quer que você fale das causas excludentes da culpabilidade. E quais são, Lucas, as causas excludentes da ilicitude? Eu te falei, é o macete do DI. DI com 4 Es. Legítima defesa. Estado de necessidade. Estrito cumprimento de um dever legal, exercício regular de direito e a excludente ou a exculpante do comandante. Essa aqui está lá no artigo 42, parágrafo único do Código Penal Militar. Beleza? Eu tenho 5 causas que excluem a ilicitude. 4 no caput e uma no parágrafo único. É o DI com 4 Es. Ah, se ele perguntar só as principais, Lucas, é o DI com 3 Es. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento e exercício regular de um direito. Então, gabarito, letra D. A pena deve ser atenuada, substituída por outra menos grave. Quando a gente comete o crime sob coação irresistível, errado. O agente é isento de pena. A coação moral irresistível, ela conduz à isenção de pena. Perfeito? Tranquilo? Ela é isento. Não comete crime. De acordo com o CPM, assinale a alternativa incorreta. Para o efeito de aplicação da Lei Penal Militar, o militar da reserva ou reformado empregado na ação militar equipara-se ao militar em situação de atividade. E o militar da reserva ou reformado conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto de graduação quando pratica contra ele a praticador crime militar. Perfeito. Militar da reserva na administração é equiparado a militar da ativa. E mesmo na reserva, ele mantém as prerrogativas e obrigações do posto de graduação que ele se aposentou, que ele foi para a reserva. Então, ele pode ou contra ele pode ser praticado crime militar. Então, a primeira está certa. Morte, reclusão, detenção e impedimento são penas aplicáveis a crimes militares, sendo que, para a fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa. Beleza? A maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. Correto. Isso é a dosimetria ou valoração da pena. Quando eu vou aplicar qualquer pena, eu vou valorar não somente a conduta, mas
todo o histórico e personalidade do agente. Letra C. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinadas, sendo o ajuste, a determinação ou a instigação e o auxílio puníveis, ainda que não iniciada a execução do crime. Isso aqui é a teoria monista do concurso de pessoas. Amigo, quem concorre para o crime, seja por coautoria ou participação, responde pelo crime. No concurso de agentes ou concurso de pessoas, todos respondem pelo mesmo fato criminoso, na medida de sua culpabilidade. Então, quanto maior a colaboração, quanto maior a participação, maior é a pena. Quanto menor a participação, quanto menor a colaboração, menor é a pena. É uma teoria monista mitigada ou matizada. Até aqui, ó, estava perfeito. Só que ele alterou o finalzinho. O ajuste, a instigação, a determinação e o auxílio, eles somente são puníveis se o fato criminoso chega a ser iniciado, se ele chega a ser tentado. Como assim, Lucas? Não entendi. Bateu o Biafra, voar, voar, subir, subir, ir aonde for. Eu vou te ajudar. Pensa comigo. A gente combina de praticar um crime, mas ninguém faz nada. Isso é crime? Não, pô. Se a gente não sai da ideia, se a gente não sai do papel, se a gente efetivamente não pratica a conduta tipificada como crime, ou ao menos dá início aos atos executórios da conduta, não tem crime, filho. Ninguém pode ser punido por pensamento. Na tua cabeça, tu pode ser o Jason, tu pode ser o Michael Myers, tu pode ser o Ganondorf da Zelda. Eu não sei que nós jogamos videogame, porra, pra te aprender. Tu pode ser o Gargamel dos Smurfs, meu parceiro. Mas, meu amigo, se a gente ficar só na cabeça, lá ele pode ficar só na cabeça, se a gente ficar só no pensamento, não existe crime. Então, o ajuste, a determinação, a instigação ou o auxílio somente serão puníveis se o crime chegar ao menos a ser tentado. Essa regra não vale para o motim, porque tem crimes distintos. Você tem o motim e tem a conspiração. A conspiração é o concertar-se militares para a prática de motim ou revolta. A lei prevê esse ato preparatório como crime. Então, você não está punindo basicamente o motim, você está punindo a conspiração, que é outro crime, que é um crime autônomo. Beleza? Tranquilo? Sem estresse? Agora, beleza. A gente quer praticar motim, mas fica só na cabeça. Ninguém bota para fora. Ninguém se reúne para combinar, ninguém conserta. Eu não tenho crime. Agora, se houve combinação para a prática de motim, eu respondo pela conspiração. Safo, Emerson? Valeu! É inimputável quem no momento, no momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade de entender do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude de doença mental ou desenvolvimento mental completo ou retardado. Correto. A pessoa que não tem capacidade mental em razão de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, a expressão, perdoe-me, é o código que usa, não sou eu, jamais usaremos um termo tão esdrúxulo, só que o código é muito antigo, ela não pode ser alvo de punição estatal, porque ela não possuía ao tempo do momento, ela não possuía ao tempo da conduta a capacidade para entender o que ela estava
fazendo. Logo, ela é inimputável, ela não pode ser alvo de pena. Então, no motim, os atos preparatórios recaem em conspiração. Perfeito. A conspiração é o que eu chamo de crime autônomo, de crime obstáculo. Por quê? Ele é uma fase preparatória de um crime futuro. A conspiração, ela por si só já é crime. Perfeito? Tranquilo? Sem estresse? É exatamente isso. A conspiração é o exemplo clássico de ato preparatório punível. A regra é que a preparação não é punível, porém, excepcionalmente, quando o ato preparatório por si só representar crime autônomo ou crime obstáculo, será punível. Beleza? Tranquilo, sem estresse? Valeu! Letra E. A lei posterior, que de qualquer outro modo favorece o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Falamos disso já hoje, beleza? Ou seja, meu amigo, sempre que a lei for mais benéfica ao agente, ela vai o quê? Retroagir. Ela vai voltar no tempo que para beneficiar. É retroatividade. Da lei penal benéfica. 15ª. Durante a operação da PRF, a BR-101, na altura do município X, um soldado da PM fardado em horário de serviço no 10º BPM foi abordado e conduzido veículo particular de luxo, com anotação de roubo ocorrido dias antes no município Y de autoria incerta. Indagado acerca da origem do veículo e das circunstâncias da sua condução, o soldado alegou que se tratava de carro adquirido por seu cunhado no município Z, tendo sido por este solicitado a conduzir o automóvel para um sítio da família nos arredores do local da abordagem. Quanto ao fato de estar fardado em horário de serviço, o condutor informou que se encontrava em momentos de alimentação devidamente comunicado à sala de operações e seus superiores, durante a qual levaria o veículo até o sítio, distante cerca de 15 km do ponto da abordagem e 20 km da área de patrulhamento, que se encontrava escalado e de serviço. Comunicado os fatos à PEMEG, é correto inferir que: letra A. Deverá ser instaurado procedimento investigatório, IPM, para apurar exclusivamente a eventual prática não errada. Tem que ser apurado o roubo desse carro, tem que ser apurado por que ele estava fora do local de serviço, tem que ser apurado sobre que condições ele foi liberado. Não é só para apurar a receptação. Eu quero saber por que ele estava fardado, por que ele está com o carro roubado, por que ele abandonou o posto de serviço dele. Letra B. Deverá ser instaurado o procedimento investigatório militar para apurar exclusivamente a prática do crime de abandono de posto. Não é somente abandono de posto. Não é somente isso, não. É todo crime que houver indícios. Letra C. Deverá ser instaurado procedimento investigatório militar para apurar todas as circunstâncias de fato, a fim de indicar a que título se deu a condução de veículo roubado por policial militar fardado em horário de serviço. Letra C. Ora, o IPM vai apurar todo e qualquer indício de fato criminoso. Não somente os mais leves ou mais graves, não. Policial militar fardado em horário de serviço com carro roubado, apura tudo, filho. Questão mais maluca, né? 16ª, teoria do erro. Não vou fazer ela agora, porque eu quero te explicar a teoria do erro, e é muito extenso o assunto. Eu vou pular ela, e na aula de amanhã eu já inicio a aula te explicando a teoria do erro e fazendo essa questão. Deixa eu marcar ela aqui. Vou botar aqui, iniciar. É muito extenso, nosso horário está acabando já. 17ª. De acordo com o CPM, a ação é a alternativa correta. O tempo de guerra para os efeitos da aplicação do plano militar começa com a declaração ou reconhecimento do estado de guerra, beleza, ou com o decreto de mobilização, se nele estiver compreendido aquele reconhecimento, e termina quando ordenada a cessão das hostilidades. Perfeito. Tempo de guerra é quando eu inicio os movimentos de guerra, é quando há a hostilidade, e a guerra acaba quando encerram os conflitos, as hostilidades.
Letra B. Quem tem por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, responde por omissão pelo resultado de que depende a existência do crime, independentemente se podia ou não o errado. Crimes impróprios, omissivos impróprios ou impuros. Quem tem o dever de cuidado, proteção ou vigilância são os chamados garantes, garantidores. Agora, ele só pode ser responsabilizado pela conduta se ele tinha um binômio, o dever de agir e a capacidade, é o dever e o poder. Se ele não tinha o dever ou não tinha capacidade, ele não responde pelo crime. Olha aqui, ó. Artigo 29, parágrafo 2º do CPM. Para os efeitos da Lei Penal Militar, as aeronaves e os navios brasileiros de propriedade privada, onde quer que se encontrem, ainda que sob comando militar utilizados ou ocupados por ordem de legal autoridade competente, não são errados, são considerados território nacional por extensão. Letra D. Diz-se o crime doloso quando nele se reúnem todos os elementos errado. Doloso é quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco da produção do resultado. Aqui é disse o crime consumado e não doloso. Reclusão, detenção, impedimento, perda de posto e patente, inabilitação para o exercício de função pública e obrigação de reparar o dano resultante do crime são consideradas penas principais aplicáveis aos crimes militares. Incorreto. Por quê, Lucas? Obrigação de reparar o dano é pena de caráter acessório, não é pena principal aplicável, ela é pena de caráter acessório, ou seja, ela vem comungada, ela vem em conjunto, ela vem em concurso com outra pena principal e ela tem que vir expressamente declarada na sentença. Perfeito? Professor, o assédio sexual é tipificado no CPM, pois minhas o quê? Pois minhas fontes entraram em contradição sobre. Ele é tipificado como crime militar. Por quê, Lucas? Artigo 9º, inciso 2 do Código Penal Militar. Ele é previsto na legislação penal comum e quando praticado por militar em situação de militar contra militar, militar em situação de atividade contra outro militar, militar em atividade contra militar da reserva, ainda que local não sujeito à administração militar, quando enquadrar-se perfeitamente no artigo 9º, inciso 2 do Código Penal Militar, você vai ter a previsão, o enquadramento, a subsunção ou a tipicidade indireta conforme a previsão do próprio Código. Beleza? Tranquilo? Sem estresse. 18º. Suponha que o militar da Marinha, para proteger a sua vida contra perigo certo e atual, que não provocara e nem podia de outro modo evitar, tenha sacrificado o direito alheio superior ao seu direito protegido, não lhe sendo exigível conduta diversa. Nesse caso, o militar em questão está amparado pelo estado de necessidade com efeito de culpabilidade. Meu amigo, que questão maravilhosamente linda. Por quê, Lucas? Aqui ele traz para mim um ponto de divergência maravilhoso entre o Código Penal Comum e o Código Penal Militar. Por quê? O Código Penal Comum adota a chamada teoria unitária, segundo que o estado de necessidade, ele somente atuará com uma causa excludente da ilicitude ou antijuridicidade da conduta. O que isso quer dizer, Lucas? O estado de necessidade terá o condão somente de afastar a ilicitude do crime. Perfeito? Agora, o Código Penal Militar, ele adota a chamada teoria alemã, diferenciador ou dualista, segundo o qual o estado de necessidade, ele tanto pode atuar como uma causa excludente da
ilicitude, que é chamada de causa justificante, bem como uma causa excludente da culpabilidade, que é a chamada causa exculpante. Preste atenção e olhe bem para mim. O artigo 39 do Código Penal Militar, ele prevê o estado de necessidade como uma causa excludente da culpabilidade, é uma causa exculpante. O agente é isento de pena. E, Lucas, qual é a principal diferença entre o estado de necessidade como causa excludente da antijuridicidade e o estado de necessidade como causa excludente da culpabilidade? É a valoração do bem jurídico. Por quê, Lucas? Se eu sacrifico um bem de menor valor para salvar um bem de maior valor, exemplo, tem uma criança dentro do carro ao meio-dia sufocando de calor e eu quebro o vidro do carro para salvar essa criança, eu estou sacrificando o bem jurídico patrimônio para salvar o bem vida. Eu estarei sob o estado de necessidade como excludente da ilicitude, como causa justificante. Agora, se eu sacrifico um bem de maior valor para salvar um bem de menor valor, eu estarei atuando no estado de necessidade como causa excludente de culpabilidade, uma causa de caráter exculpante. Beleza? Então é a valoração do bem de maior ou menor valor que vai me permitir diferenciar as duas modalidades. Então aqui está certo e correto. Artigo 39 do Código Penal Militar. Senhores, por hoje, finalmente estamos aqui, finalizando. Amanhã daremos continuidade. Tenham todos uma boa noite. A próxima aula com o nosso querido professor Wirley. Tenham todos uma grande e especial semana. Até amanhã, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.